Olá, você aí do outro lado da câmera. Começou mais um podcast da Podcred, Risco e Recompensa. Eu e Marcelo Aragona estamos aqui para entrevistar só celebridades e falar sobre o mercado de crédito. Marcelão, tá pronto para hoje? Estamos prontos, só com celebridade aqui, para a gente falar bastante desse mercado de crédito, o que está acontecendo, falar de tecnologia, falar das consequências, falar de público. Então, acho que tem muito assunto e vai ser muito interessante. Show de bola. Tamo junto aqui. Ricardo Batista aqui com a gente. Bicampeão já. Bicampeão, mas outra história. Movoncast é diferente, é sobre o ser humano. Aqui é ser humano, mas muito mais negócios. Alex Hash com a gente. A Hash, você quer que chame dele? Eu sou o Franco. O Franco, Alex Franco. Vamos começar aqui. Alex Franco com a gente. Obrigado pelo convite também, uma dobradinha, segunda vez. Muito bom estar com vocês sempre. Sabe por que dobradinha? Porque a gente só chama para falar de business quando a gente conhece o ser humano. Boa. Entendi. Olha que sacada foda. Olha aqui. Boa, foi boa. Mandei na hora aqui pra você e é verdade. A gente sabe que a gente se conecta como ser humano antes de ser parceiros e amigos no trabalho. Senão não estaríamos aqui. É isso. Então, essa é uma grande verdade. E eu quero começar com uma pergunta aqui que o Ricardo trouxe para todos nós aqui. Ricardo, como alguém consegue dormir hoje? Você roubou minha pergunta. Não, eu já te dei a pergunta. Como a gente consegue dormir hoje com essa inadimplência, com essa situação do crédito no Brasil? Como é que você vê isso, o mercado hoje? Olha, Tinha pergunta. Ele fez a pergunta, devia ter a resposta, e tem a resposta. olha, se tem... Bom, eu admiro todos os profissionais do mercado, mas se tem gente que eu admiro, é a turma de crédito. Crédito, risco, cobrança, porque se o negócio tá bom, tá provando pouco. Se o negócio tá ruim, a culpa é do crédito, né? E tem tanta variável no ar, tem o efeito da digitalização que você não compreende no primeiro estágio, taxa de juros alta, escândalos financeiros ocorrendo ao mesmo tempo. Então, deve ter gente preocupada, né? Eu já tive muitas vezes sem dormir, né, por conta de cenários, né, difíceis, mas agora eu acho que o pessoal está preocupado. E no evento do ano passado, espero que esse ano também seja assim, né? O pessoal com uma energia incrível para atuar nesse cenário, que eu acho que está pior que o ano passado, né? E torcer para que as coisas melhorem. Mas está difícil dormir. Torcer não, trabalhar, né? Trabalhar. Por isso dá sorte, né? Alex, a gente repassa a pergunta para você. Boa. Na verdade, assim, o cenário... Brasil é Brasil, né? A gente ou tá em crise ou tá numa quase crise. Então, a gente tá sempre preparado ali para aquele momento. E eu acho que, assim, como qualquer coisa em risco, eu sempre falo que para você poder dormir, você tem que estar tranquilo de que você fez tudo que era necessário. Então, eu sempre falo que se você estiver sendo pego de surpresa no momento que vem qualquer novo efeito, ainda mais operando no Brasil, você está atrasado. Você tem que estar sempre antecipando esse risco. Pô, e se o cenário acontecer A, B ou C, o que eu vou fazer? Né? Eu lembro que a gente falava lá atrás de apetite de risco. Eu sempre falei, apetite de risco não é um número. Apetite de risco tem que ser uma faixa. Porque se você estiver operando dentro da faixa, você sabe qual ação você tem que fazer, se passa ou se está abaixo. Então, eu digo assim, eu, pelo menos historicamente, nos momentos de crise, dormi. Mas eu dormi porque, assim, você tem que estar tranquilo de que você operou criando cenários já de forma antecipada e sabendo o que tem que fazer. Se você for chamar o time nessa hora para mostrar o caminho, já foi. Já foi. É verdade. Eu acho interessantíssimo esse ponto do Alex, né? Porque eu acho que a gente entrando nas empresas, como nós estamos entrando, é o que a gente menos tem visto. Assim, a gente é de uma época que a gente fazia um plano anual, né, cara? Então, assim, tinha um ano para resolver um problema e tal. Virou 3 meses, já está mensal e quase semanal as ações. Então, assim, eu acho que assim, a gente está sentindo muita falta, as pessoas, né? Do dia a dia de crédito e cobrança. Então, o pessoal de cobrança também não está passando por uma situação muito fácil com essa inadimplência, que é exatamente uma ideia de um planejamento. A gente vai fazer isso, e a quantidade de emergências e urgências que entram no dia a dia estão consumindo essas pessoas. E eu realmente acredito, Fernando, que não sei se a pergunta não é como estão dormindo, porque eu não acho que estejam dormindo, essa é a realidade.
Ontem a gente estava num cliente, ele estava começando, a reunião inicial começou 4h30 da manhã. Então, não estão dormindo. Essa é a... Sério isso? Eu tô falando sério. Ontem eu estava com um cliente que falou assim, a reunião inicial ontem começou 4h30 discutindo o número que tinha que apresentar na reunião das 9 e não estava fechado o número, assim. Não tinha ainda a compreensão total. Então, e eu acho que o maior sintoma disso, quando a gente fala de Brasil, que é esse Brasil, toda empresa que eu vou, todo mundo quer um benchmark. O questionamento é tão forte que eu falo, será que eu estou tão pior que o mercado? Será que eu estou na média? Será que eu estou melhor? As pessoas até perderam um pouco de referência de número. E é impressionante, para crédito e para cobrança. Sim. E para crédito ainda tem as questões de quantidade de informações, de dados, que eles recebem, o tanto de input que vem de fora, de fornecedor, em teoria soluções, né? Bota IA junto nisso. Não dá. Entre o que tem que gerir um negócio, uma meta e tudo esses estímulos externos, realmente eu duvido que eles estejam dormindo. Sim. Eu acho que um bom remédio para dormir, contratar o Marcelo Aragona. Fazer reunião 4h30 da manhã, ajudar a entender os números. Eu vou te falar, eu tô dormindo. Hoje de manhã eu tive uma reunião importantíssima, reunião interna, tá, mas assim, passou batido. Eu nem lembrei da reunião. Então, assim, eu não posso dizer que minha cabeça está num momento de paz, porque realmente também não está, mas é por aí. Mas assim, você pensar, né, no público que a gente tem, no crédito massificado, né, quer dizer, a inadimplência no nível que está, né? A gente, obviamente, sempre tem algumas oportunidades em alguns nichos específicos, né? Sim. E todo mundo, como é que faz para mexer com a inadimplência? Diminui custo, aumenta juros, porque em algum lugar você tem que sair, né? Como é que faz? Indo com soluções diferentes, que hoje traz um consignado, que vai também... Muita gente vai pegar o consignado privado, vai pegar dinheiro, mas também vai deixar de pagar outro lugar, ou é para pagar outro lugar. Então tá meio confuso o cenário, vocês não acham, não? Eu acho que não é confuso. Você me arriscar a dizer aqui que a gente... os gestores de crédito, de risco, pilotam o Brasil de São Paulo ou das capitais. E o Brasil é muito mais complexo que isso. Então, você tentar achar uma fórmula que vai servir para todos os tamanhos de empresas, todas as cidades, todos os níveis de renda, é muito complexo. Então, tem alguns lugares no Brasil que estão sofrendo mais que outros. Sim. Ou alguma indústria, ou algum efeito do turismo, algum efeito do petróleo ou do câmbio. Mas devem ter, com certeza tem, essa experiência que eu adquiri no Tribanco, tem lugares que eles não estão muito melhores nem muito piores. Você consegue ter bolsões, né, que você opera com mais tranquilidade. Agora, exige planejamento, exige sair do ar-condicionado da Faria Lima, exige conversar com os clientes, esse relacionamento que eu acho que, se você for atrás, o gestor de crédito de risco ir atrás, até os CEOs precisam ir, né? Para entender quais são os Brasis que dá para você operar com mais ou menos segurança nesse cenário ou em outro cenário. E é interessante esse ponto. Eu acho que eu concordo plenamente com ele, que eu acho que a gente, ao longo do tempo, foi perdendo um pouco disso. Foi uma estratégia dos negócios de enxugar tanto os negócios, enxugar times. E ao fazer isso, você perdeu algumas características importantes na própria gestão, na inteligência da gestão do negócio. E aí eu acho que o Aragona trouxe um ponto. Você trouxe um ponto que eu acho que ambos faz todo sentido aqui para esse momento. Quando a gente fala de questão regional, eu lembro da minha experiência quando eu trabalhei na Europa, que você para pensar a Europa inteira em termos de geografia, de tamanho, de dimensão, é muito menor que o Brasil. E você tem as diversidades de país, mas você não tem toda a diversidade que você tem no Brasil inteiro. E mesmo assim, na época a gente tinha, eu lembro quando eu estava gerindo riscos lá, a gente tinha um time central que trabalhava com as partes que eram mais core, então modelagem, fraude, toda a parte nossa de gestão de resultados. Então essa parte que você podia aproveitar cross, ok. Mas quando você falava do time de política de crédito, do time de cobrança, a gente tinha times em cada país. Porque as oportunidades de negócio tinham que ser vistas de acordo com a especificidade daquele país. E eu acho que eu já trouxe esse exemplo em vários podcasts que eu gravei. Eu lembro que naquele momento foi um momento tão único, porque a gente no meio de uma crise, eu trabalhei lá de 2008 a 2012, que foi o único momento que acho que a Europa teve Brasil, né? Uma cara de Brasil. Estava em casa, né? E aí, naquele período que eu estava lá, eu lembro que a gente estava lidando com 5 países com completamente diferente estratégia. Então, por exemplo, Portugal, a gente via que o país ainda tinha uma carência de produto, a gente falou, acelera, continua botando na rua.
Espanha foi para aquisição de cliente novo, porque a gente não vai para mar aberto, mas gerencia bem o cara que você tem. Como a gente otimiza cross-sell no cliente que já é nosso cliente? Porque era uma economia que estava vivendo 20% de desemprego. Quando a gente falava de Grécia, a Grécia fechou. A gente, cada vez que ia para lá, era o convite para a Banca Internacional ser expulso do país. Então, o que foi a estratégia? Pega tudo que era cartão de crédito, reparcela aquele saldo em 48 vezes e vê o que recebe. Você ia para a Irlanda. Irlanda foi a coisa mais bizarra, porque a gente entrou em reunião para negociar com a rainha. Porque a rainha resolveu que, se os bancos internacionais ajudassem com uma parte da renegociação, a monarquia iria apoiar com o restante, como um plano de reorganização da dívida das famílias. Então, olha só um contexto num momento de crise que é completamente diferente. Será que a gente está fazendo a mesma coisa hoje, olhando para esse Brasil tão diverso? Talvez seja essa a solução, negociar com o nosso rei. Quem é o nosso rei? O duro tá descobrindo quem é o rei. Quem é o rei aqui no Brasil? Mas é interessante esse ponto, de novo, a gente vai remeter a pessoas, né? Quer dizer, vou trazer novamente o contato humano, conversar e entender. A gente fala de uma época de dados, tem mais dados do que nunca, e a gente talvez tenha ficado atrás de relatórios, a frieza dos números, e a gente acha que aqui na Faria Lima a gente consegue só olhar números e decidir exatamente o que está acontecendo, né? Interessante esse ponto. Acho que o varejo, ele é uma ótima escola, né? Porque, dos lugares do varejo que eu passei, você tinha que ir lá olhar o PDV, qual era a jornada de venda, se ia passar o cartão, né? Então, o varejo, ele te empurra você a entender em que região que está, etc, etc. Quando você fala dos grandes varejos, né, que estão em cidades de 500 mil habitantes, 300 mil habitantes, quando você começa a diminuir o tamanho dos municípios, aí é outra derivada, você tem que entender outra dinâmica, porque às vezes você vai em município que só tem a igreja, né, o Banco do Brasil, os Correios, que eu ainda não sei se tem aí, já temos dúvida. Né? Então, são 5.500 municípios, né? Então, essa dinâmica de você ir lá entender o modus operandi da região ou do setor, eu acho que está cada dia mais relevante, porque os dados não vão te explicar tudo, nem a IA, né? Você precisa interpretar o cenário. É meio que uma volta, né, a alguns princípios que você vê no mundo. A gente evoluiu tanto com IA e tantas coisas estão acontecendo, e de repente você começa a valorizar artesanato, né, volta assim aquela necessidade do humano. Será que o que ele está fazendo esse movimento retroativo também? Mas será que isso é possível, você conversar com 90 milhões de pessoas, entender a vida de 90 milhões de pessoas que estão inadimplentes? Como é que funciona isso a partir de agora? Eu acho que tem uma questão aqui, mano, porque assim, é tudo olhar. Você pode estar olhando números, mas como você está olhando esses números? E é assim, o mesmo número pode dizer a mesma coisa de acordo com a perspectiva de quem está olhando. Sim. Eu acho que o grande ponto que é interessante é, se você continuar olhando da Faria Lima só os números sobre a perspectiva da Faria Lima de quem só conhece esse mundo, é uma coisa. Agora, se você se permitiu pelo menos uma vez, você trabalha num varejo, ok, você já rodou? Pelo menos uma vez, você não precisa estar ali todo dia. Isso não vai ser possível. Mas uma vez que você esteve lá, você já trouxe para sua biblioteca a forma como você vai olhar os números de forma diferente. Você já não vai olhar com a mesma perspectiva. Acho que esse é um ponto de como a gente pode transformar um pouco esse olhar. E aí outra coisa, quando eu olho lá para trás, no passado, que eu tenho percebido também, né? Esses últimos meses agora, muito em contato com o mercado, me permitindo essa fase de ouvir um pouco o que está acontecendo no mercado, entender as especificidades e o que está acontecendo. Vou falar um pouquinho do que eu tenho percebido de diferente de lá de trás. Eu sinto que, de alguma forma, as pessoas foram... pessoas que antes trabalhavam numa área mais analítica ou numa área mais estratégica do crédito, da cobrança, desses processos, não existe muito mais essas pessoas. Essas pessoas acabaram indo para outras áreas que são mais... vou para CRM, vou para marketing, vou para vendas... Acabou indo para esse lugar. E aí você vê, por exemplo... do que a gente estava falando ali na sala, né? Um pouco antes aí. Então, assim, eu vejo que hoje, quando você vai fazer uma discussão, por exemplo, de cobrança, não sei se vocês lembram, né? Quem viveu aí o mundo de cobrança no passado, você tinha muito claramente o que era a área de estratégia de cobrança e a área operacional de cobrança. Que dentro da área operacional também tinha uma estratégia. Sim. Você tinha uma estratégia lá de melhor momento de ligar, uma estratégia de melhor canal. Você tinha alguma coisa aqui. Mas você também tinha uma discussão que era ROI. Então você fala assim, se eu estou alocando tanto de dinheiro para essa ação, quanto ela está me trazendo de redução na PDD, na perda e tal, porque você tira a conversa só dos indicadores operacionais e traz essa conversa para o indicador estratégico. Mesma coisa em crédito.
eu posso ter ali a discussão mais operacional, que é da execução da oferta de crédito, funil, essa discussão aqui, que é a execução. Mas você tem uma discussão anterior, que é como que eu estou pensando o produto para cada especificidade, como eu estou pensando o ROI daquele produto, como eu estou pensando o retorno no P&L, no lifetime desse produto. Eu sinto que essas discussões, pelo menos com todo mundo que eu tenho conversado, não está na mesa. Então eu sinto que, sim, por um lado, falta a pessoa ir ver o lado lá e roda para poder entender a perspectiva mais humana, mais próxima de entender as especificidades, mas na outra ponta, traz isso de volta e não traz só para a camada operacional. Porque você vê a galera falando, não, eu tomo um cuidado de falar com cada região diferente, porque eu entendo no operacional. Mas cadê a camada estratégica? E aí, a gente nunca teve tanto dado, a gente nunca teve a IA lá no passado. Eu falo que a gente está vivendo a era da Disney, para quem trabalhava com as coisas que a gente trabalhava de estratégia no passado, porque a gente sonhava poder fazer muita coisa que hoje é possível. Só que será que as pessoas estão sabendo fazer a pergunta? Será que ela está sabendo olhar as diversas perspectivas? Então, eu acho que assim, a gente tem essa capacidade. Mas se a pessoa que está do lado de cá na máquina não souber jogar o prompt, não vai rolar. Essa pergunta que você fez, é possível falar com milhões de pessoas? Não é possível, né? Mas... Talvez com esse lance de IA humanizada, mas, assim, a gente chegue mais próximo. É possível você... Eu vou falar da pessoa física e da pessoa jurídica, mas da pessoa física é possível você tentar imaginar alguns comportamentos e ver se isso funciona no teu círculo familiar. Por exemplo, você vai mandar... Agora sofisticou, você vai mandar... Não vai mais ligar para a pessoa para cobrá-la, você vai mandar um link intuitivo, vai chegar pelo WhatsApp, etc, etc. Vai funcionar com a minha mãe de 77 anos? Acho que não vai funcionar. Ou você vai direcioná-lo para o Internet Bank, que a jornada é linda, maravilhosa, já vai te dar várias opções, etc. Vai funcionar numa região que a pessoa não tem conectividade? Então, acho que entender esses comportamentos também ajuda você... Diversos canais de comunicação. Ou não dar muito crédito, né? Ou você não achar que vai vir uma recuperação de um modelo que mudou bastante, né? Desde que eu comecei era só crédito, débito, private label, né? Agora já tem Pix, agora já tem transfer direto, agora já tem, né? Mudou muito. Agora, da PJ, que eu acho que tem muita gente do seu público que está no B2B também, e a gente está em recorde de recuperações judiciais, né? Tem um monte de gente, tem um monte de empresário que está prosperando, né? Está abrindo supermercado, está abrindo farmácia, tá... Agora, em quais regiões, em quais situações, né? A taxa da blusinha afeta o negócio dele, não afeta o negócio dele, o e-commerce afeta. Então, acho que quanto mais o profissional, porque você tem que entender de tudo, de economia, de comportamento, de taxa de juros, então o profissional de crédito tem que se puxar, né? Tem que ir atrás. Para você entender quais são os comportamentos e quais regiões estão fazendo sentido ou não fazer sentido dar mais crédito, apertar na cobrança, apertar o antifraude, etc. Eu acho um ponto interessante aqui, Fernando, a tua fala, e completando o que o Ricardo falou, assim, aqui eu acho que não tem exatamente, é um ciclo aqui, né? Não sei se vicioso ou virtuoso, mas assim, a mudança do consumidor, né, do cliente pessoa física e das empresas, a gente deixou de falar com os clientes. Não é como eu faço para falar, eu deixei de falar. Quando a gente fala de um atendimento que eu já não vou mais ligar e eu vou mandar uma mensagem, seja porque o consumidor mudou ou porque as empresas também entenderam que funcionava melhor, a gente deixou de falar. Hoje, quando você fala assim, como que cobra melhor? Manda um WhatsApp. Tentar ligar, ninguém te atende. Essa é uma reclamação de cobrança, né? E aí, só para dar um exemplo que é bem curioso, em 2019, eu já era cliente do Nubank, me incomodava aquele Nubank que eu não conseguia falar com ninguém quando eu tinha um problema, né? Uhum. E por uma razão eu deixei de pagar só para ver até onde ia esse negócio. E eu fiquei 30 dias sem pagar e era uma virada de ano e eu esqueci. Não era para ficar tudo isso, eu esqueci. E eu estava andando na Paulista e, 4, 5 de janeiro, me toca o telefone de número que eu não conhecia, eu atendi e era... Oi, tudo bem? Aqui, acho que era o Thiago, o nome dele e tal. Eu sou do Nubank, eu falei, puta, aí eu lembrei, esqueci de pagar, né? Eu falei, não tô ligando para te cobrar, não. Tô perguntando se tá tudo bem, você sempre pagou, se tá com algum problema e tal, né? Isso me marcou muito, né? E depois de 4 anos, eu encontrei, na época, o Fernando, era o diretor de cobrança lá do Nubank, num evento, eu ainda estava no SPC. E ele falou assim, olha, é interessante a cobrança, porque é a primeira vez
que um cliente Nubank fala com um ser humano no Nubank é na cobrança. E ela precisa ser muito diferente, entendeu? Então, assim, isso me marcou muito. E eu acho que a gente, de novo, agora a gente quer fazer uma força para falar com o cliente, quando de alguma maneira a gente, obviamente o contexto não foi a empresa só que deixou de falar com o cliente, mas sim, o contexto mudou, a gente passou por uma comunicação digital e a gente tinha muita informação que vinha, talvez eu não precisasse ir em todas as áreas, mas vinha de um atendimento, vinha de uma reclamação, vinha de um saque, né? Que a gente conseguiria capturar naquela relação humana, até a temperatura da reclamação, né? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente perdeu de uma maneira sem perceber e agora faz falta. A gente estava falando outro dia, né, num cliente isso, porque, assim, a gente faz crédito tem dois contatos, a gente falou sobre isso, né? Eu vendo e eu cobro. E crédito, o mundo do crédito esquece de toda a relação. A relação ali é na hora de vender ou de... Como é que é? Dual, bilateral. Só tem 2 pontos, né? E isso é uma coisa gravíssima que quase nenhuma empresa faz, né? De estar conversando com o cliente. Tudo bem, existem cartão de crédito que é uma coisa mais recorrente, existem programas de fidelidade, etc e tal. Mas no geral, principalmente nos empréstimos pessoais aí, quando você fala com o cliente? Né? Que contato você tem com ele? Então você se perde ao longo do tempo, talvez. Então acho que tem uma oportunidade para as empresas hoje, não sei a visão de vocês, de estar mais próximo do cliente. Hoje a gente tem IA de várias maneiras, não só para ligar, você quer que a IA vá ligar para mim perguntando se eu estou bem ou não. Para mim, eu prefiro que não. Mas para a maior parte do Brasil, provavelmente vai ser legal, né? Dependendo do que for. O que vocês acham dessa a comunicação dentro do mundo do crédito? Bom, primeiro que você já falou do tema comunicação. Que já está relacionamento. Cada dia é mais difícil, relacionamento. Para você fazer uma reunião hoje com o seu time, já mudou muito. Vai ser online, vai ser offline, vai ser presencial, fecha a câmera, abre a câmera. O que você pode falar, o que você não pode falar. Mas a comunicação, acho que ela está ficando complexa, mas você tem que fazer. Então, eu acho que... Eu estava até no evento comercial esses 3 dias. A gente tem que treinar todo mundo. Mas eu não sou de crédito. Mas você vai receber capacitação. Porque um dia o cliente vai te acionar. Ele vai ter uma dor de barriga, ele vai precisar tirar uma dúvida. E ele não vai querer ligar na central, né? E talvez a gente não vai querer instalar uma central só para ele. Então, eu acho que a comunicação, ela é falha, na minha opinião, né? Porque a gente toma decisão em blocos, não personalizados, e o Brasil está envelhecendo, parte do Brasil está digitalizando, parte do Brasil está crescendo para outros centros que não as grandes capitais. Então, eu acho que tem um trabalho gigante para você entender o público para melhorar a comunicação. Sim. Eu acho que a comunicação está muito atrasada, né? A gente não está respeitando os diferentes, está tudo massificado, está tudo em bloco. Parece que nunca foi uma preocupação, né, no mundo do crédito isso, né? A comunicação em si. Relacionamento. Fala-se em relacionamento, mas como é que você faz relacionamento dual, né? Sem comunicação. Né? Sem comunicação no meio, né? E se você parar pra pensar, se você estiver pensando só na aquisição e depois na cobrança, a vida do cliente melhor para você trabalhar é a gestão da carteira. Porque é o cara que você não está só dependendo de um mar aberto. Você tem um momento bom, né? E você tem o behavior dele. Você tem um behavior dele que você pode trabalhar, você pode brincar e misturar o que é crédito com o que é CRM, entender momento de vida, você pode fazer oferta de coisa adicional. Eu acho que é um momento tão rico, uma vez que o cliente está dentro, você trabalhar ele durante esse ciclo, que traz muita oportunidade para ambos. Para o cliente, vou trazer assim, até além. Para o cliente, você traz a oportunidade de se sentir alguém que está próximo, você faz parte da vida dele. Mas eu acho que tem um outro ponto, é não pensar só no crédito. Porque muitas vezes, e cada vez é mais importante, as empresas hoje, elas diversificam negócios. Se você estiver ouvindo o seu cliente, você vai de repente capturar uma necessidade mal atendida do mercado, que você monta outro negócio dentro do teu grupo econômico. Então, acho que esse ponto é importante. Mas eu queria trazer 2 exemplos aqui que eu vivi aí ao longo da vida, que fala tanto da importância dessa questão de relacionamento. Uma mais recente, da minha última passagem em empresa, há 1 ano atrás, em abril do ano passado, estava no evento do Google, nos Estados Unidos, e aí andando ali no intervalo pelos stands, eu vi que tinha uma área de fintechs. Eu sempre gosto de ir nessa área, porque eu acho assim, os grandes stands das grandes empresas é cafezinho. As pequenas ali é a hora que você vai falar, tem coisa boa aqui para você ouvir essa turma aqui que estão fazendo de coisa nova, tem inovação. E aí no meio, pode falar o nome da empresa? Pode. Tinha uma empresa ali que chamava Bird IA. E aí eu vi e estava falando português, eram brasileiros.
único stand na feira nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, que era de brasileiros, e eu fui conhecer a turminha ali. Cara, uma solução sensacional para isso que a gente está falando. E aí a gente trouxe e implantou. A gente sempre teve um problema, alguns problemas que assim, você tem a sua operação, mas era uma barreira você primeiro avaliar a qualidade dos seus atendimentos, porque tinha que monitorar a chamada, era monitorar uma amostra. Ou se você for monitorar a mesma mensagem escrita, uma amostra. E segundo, como que você captura o feedback de todos os seus clientes, de todas as chamadas para amostragem? Não captura. O segredo sempre foi, de novo, a Disney, né? Que a gente está vivendo. O sonho era, se eu pudesse ouvir todas. Tudo. É. E aí, o que Hoje esses meninos fizeram foi uma empresa que ele entra na tua operação, ele vai capturar todas. Ele vai capturar todas as trocas de WhatsApp que a tua central fez. Ele traz para dentro e ele vai continuamente soltando relatórios do que pode estar pegando na tua operação, ou aonde tem oportunidade de melhorar seu produto. Ele classifica tudo e te entrega um relatório falando, olha aqui o que está aparecendo. Imagina, tem uma quantidade grande de reclamações do Rio Grande do Norte, porque tem uma especificidade dele. Você tem ferramenta para isso, tua central. Sim. Então esse é um exemplo. E o segundo, esse é muito engraçado do passado, porque eu lembro que eu sempre gostei de fazer challenge para a galera de Analytics. E a galera uma vez estava numa questão que eles falaram, não, Alex, a gente já chegou no máximo do KS, da oportunidade de resposta. E eu queria saber, né, mas o que é a próxima coisa que eu posso oferecer para esse cliente? E a galera tem todo o ponto de vista analítico, e eles chegaram ali, fizeram um resultado legal, mas ele falou, tem um certo grupo aqui que por mais que a gente tente no Analytics, a gente não vai entender quando é o momento de ofertar, não lembro qual era um dos produtos que a gente tinha na prateleira. Ele falou, esse não aparece. Eu falei, tá bom. Qual seria a melhor variável? Ele falou, se eu soubesse que o cara tá nesse momento de vida ou... Eu falei, qual que é o melhor caminho? Essa base é muito grande? Manda uma mensagem para ele e pergunta. Você tá tentando estatisticamente botar 75 variáveis para tentar entender qual é o próximo passo do cliente? Pega essa base pro público que ficou numa área cinzenta e manda uma mensagem ou liga. Não era uma base grande. E aí, tivemos uma amostra ali de 30% que respondeu, virou um baita. Você falou, tem a resposta. Às vezes você fica procurando também a variável resposta só no analítico e esquece que o relacionamento, às vezes você vai lá e pergunta. Esquece de perguntar para o cliente, Pergunta pro cliente. Ele vai ter a melhor resposta. Esse exemplo foi incrível. A gente E viveu hoje ele dá anos para atrás. perguntar para o cliente, porque antes não dava para fazer isso. Hoje nós temos ferramentas para isso, né? Aí, quando o Ricardo cita o varejo, né? Essa história de... A gente trabalhou no varejo, muitas vezes não tinha como, você ia encostar a barriga no balcão, atender cliente e tal. E uma coisa que a gente aprendeu, né, no varejo, é assim, o varejo faz muito focus group para lançar qualquer coisa, uma coleção, alguma coisa. Então, assim, quando você trabalha numa empresa que é financeira dentro do varejo, você convive muito com isso. E eu tive a oportunidade de fazer focus group de crédito, né, de produtos de crédito dentro de uma operação de varejo, né? Então, como que as coisas se casavam, como que eles enxergavam o produto financeiro para o cliente, perguntas para o cliente, né? E era uma curiosidade também dos dois braços de negócio. Como é que o varejo e o braço financeiro se entendiam na cabeça do cliente, não na nossa, do que a gente achava, entendeu? Mas eu viajei agora aqui porque eu vejo no dia a dia, devo ter umas 3, 4 gerações trabalhando comigo, né? E aí, às vezes, eu fico comparando também o comportamento dos meus filhos como que é o dia a dia. Então, para a gente, antes de toda essa loucura tecnológica, era normal. Vamos perguntar para os clientes. Vamos lá na agência, ou vamos fazer um focus group, né? E hoje a turma, eles não precisam perguntar. Eles perguntam para o Google, para o ChatGPT. Então, eu vejo que tem a tecnologia, tem a intenção, mas não tem o movimento, não tem a iniciativa de falar assim, vamos reunir um grupo de pessoas, vamos reunir um grupo de vozes que a gente coletou, né? Então, eu acho que a turminha que está chegando também, os que estão chegando aí no mercado financeiro, na parte de crédito, é bastante tecnologia, excelente, né? Não tem que ficar rodando Axis horas, né? Ou para ter um modelo. Mas e o comportamental? E eu entender o indivíduo do lado de lá, né? Porque tem um indivíduo lá, um empresário, um idoso, um jovem tomando crédito estudantil, né? Você foi lá conversar com ele, você pergunta, tem que ir. Acho que o comportamento aí também... Eu acho que assim, que é uma questão que a gente criou, né? Uma cultura, né? De crédito, primeiro de distanciamento, né? E segundo, agora, você fala assim, todo mundo pensa que inadimplente é a pessoa ruim, mas eu acho que a gente
a gente, com a cultura de crédito que a gente criou, de usar poucas ferramentas de conexão, usar a taxa de juros como sobreposição à inadimplência, né? Oferecer mais e mais a cada dia sem consciência, né? E aí não é uma crítica ao mercado, é a realidade do mercado, né? A gente viciou também pessoas que talvez pudessem ser muito mais transparentes com a gente, muito mais conscientes com a gente, a simplesmente não tá nem aí se vai pagar ou não. Que tinha gente no passado, provavelmente, eu acho que era a grande maioria, né, que honrava um pagamento porque era bom para ela. Sim. Mas como a gente meio que prostituiu inadimplência, né? Ser inadimplente agora, antes você falava, você é inadimplente. Você fala, não, igual o Marcelo foi falar aqui, ficou assustado que a gente achar que ele era inadimplente. Tá mantendo ainda, né? Não, eu não atrasei só porque eu quis fazer um teste, né? E a gente acredita nisso, mas assim... Obrigado. Mas assim, você vê a vergonha do Marcelo de a gente achar aqui que ele poderia estar sendo inadimplente. Isso é saudável, né? De alguma forma. E eu acho que a gente, nessa cultura que a gente tem criado de, vamos dizer assim, dar um pouquinho mais de droguinha para tirar o sofrimento, que é um pouco da cultura humana de tô ansioso, toma uma pílula, né? Até entrar numa depressão um dia. Então a gente está entrando num momento meio depressivo de inadimplência de 90 milhões, sendo que o Vitor fez a análise lá, que 40 milhões já estão há 10 anos. Então a gente está transformando uma cultura que era para ser positiva da pessoa, entre aspas, eu vou pensar antes de comprar, porque eu não sei se eu posso pagar, né? E hoje eu vi um post muito legal no Instagram que fala assim, se você ganha 5 mil reais, né? E você vai em tal lugar e compra uma blusa de, sei lá, 500 reais, você perdeu 3 dias da sua vida. Tipo assim, ele colocava o salário da pessoa em termos de... Pra fazer escolha, né? De escolha, né? De falar assim, eu tô gastando o que eu não consigo em troca do quê? Né? Então é interessante isso, como é que a gente reformata, e o mundo está meio assim, né? Meio prostituído por isso, como a gente formata a consciência, né? E a consciência é a responsabilidade de quando você vai buscar um crédito. Mas de alguma forma a pessoa não... Né? E só para terminar, e jogar para vocês aqui a bomba, sempre se falou em educação financeira, né? Fala-se, mas não faz. E hoje tem possibilidades infinitas de fazer educação financeira. Além do que o celular chega e faz conta para você. Então, o problema nunca foi educação financeira. Talvez lá no comecinho, onde a ética do crédito era forte, talvez lá o problema era a educação financeira. Hoje, que a ética do crédito caiu bastante, é educação emocional, né? A educação não é mais só financeira. É educação de ética, de emocional, de cumprimento de regras. Enfim, falei um monte aqui e agora é com vocês aí para ver se... Mas sabe que eu queria trazer um contraponto, Manfi, porque eu acho que tem uma perspectiva um pouco diferente dessa brincadeira. Eu acho que eu costumo olhar um pouco diferente. Eu acho que no nosso tempo lá atrás, até esse lugar do medo de falar que estava inadimplente e tudo mais, é porque se criou uma relação tão distante que quase que o cara do crédito tá provando. E aí a pessoa aqui embaixo, ela ficava, tenho medo. Era uma relação de medo. Sim. De estar atrasado, de receber uma ligação. Eu até acho que nessa relação hoje mais suave em relação a isso, eu não vejo problema. Eu acho que o problema hoje é de repente, as pessoas terem perdido porque essa ferramenta deixou de ter valor. Sim. Mas, por outro lado, as empresas não aprenderam como se relacionar de verdade com esse cliente. Porque na prática, vamos pensar também, 90 milhões, 84, segundo o último dado da Serasa, lá de milhões de pessoas inadimplentes no Brasil. Essas pessoas não estão vivendo? Essa pessoa está comprando todo dia. Está comendo, né? Está comendo todo dia. Só não está pagando todo dia. Ela não está pagando todo mundo que ela devia. Mas será que são as pessoas que ela não criou também essa relação? Que ela falou assim também, sabe aquilo que eles me... Isso que eu tô falando, mas aí entra no lance ético. Mas tem um lado também que a pessoa fala assim, aquela pessoa me acusava de tanta coisa que ia acontecer comigo e nunca aconteceu também. Que na prática, a pessoa também não era. Você fazia as ligações lá, lembra? As ligações pesadas para a pessoa. Então, e banalizou. É reatividade tomando conta. Banalizou. Não é mais uma criatividade, é reatividade. O mundo ficou reativo. E aí eu vou trazer algumas coisas, que são as falácias que eu já falei também no outro pod. Cara, imagina a pessoa que tem classe lá, C, D e E, Brasilzão enorme, que a grande maioria, a maioria do Brasil vive isso. Essa é a realidade do brasileiro. E aí essa pessoa... A gente acostumou lá atrás com umas regras que depois que você começa a quebrar, e ainda bem que eu testei algumas delas nos últimos 2 anos e deram muito certo. A pessoa estava lá, ela entrou em atraso e ela passa a ter inadimplência. No momento que ela
paga essa inadimplência, o que as empresas faziam? Deixa ela ainda lá, porque até o score limpar, deixa ela ainda numa lista ali que vai demorar pelo menos mais 1 ano para ela ter acesso comigo, ou nunca mais. Eu lembro das políticas, cheque devolvido, não dou mais crédito. Agora entreguei a idade. Ou negativado, segura por 1 ano. A gente está acostumado numa leitura, de novo, é a visão nossa. O que é a nossa visão de vida? Você tem momentos bons e ruins, como todo mundo vive esse ciclo. Só que na nossa visão, esse ciclo bom e ruim, ele leva... Você tem momentos ruins e bons a cada 3 anos, 2 anos. É um ciclo assim. Na vida dessas pessoas, é todo mês. Ele tem semana boa, semana ruim. Outros casos tem o mês bom e o mês ruim. O trimestre bom, mas é isso. E Não aí, é mais que isso, né? E aí, o que acontece na vida dessas pessoas? A hora que a pessoa acabou de pagar, ela tá bem. Esse é o momento que você pode dar crédito de novo pra ela. O que você fazia? Você empurrava ela pra fora. Aí você fala, daqui 1 ano eu falo de novo com ela. Você não entendeu a realidade daquela pessoa, que nesse momento é o momento que ela tá bem. E ela tava esperando que a hora que ela terminasse de pagar, você mantivesse o relacionamento. Na última empresa que eu tava, a gente fazia isso. Você pagou seu acordo, no dia seguinte a nossa relação volta de novo com crédito na tua mão. Você demonstrou pra ela que você criou um relacionamento. Se ela percebeu que nessa relação existe uma relação de confiança, você acha que na hora que ela tiver que atrasar alguém, vai ser ali que ela vai atrasar? Não, porque ali ela criou uma relação boa. Ela vai atrasar aquele que largou. Então, muita gente não tá pagando aquele que ela perdeu a relação. Ela falou, não tem mais relação com aquilo, eu nem quero ter. Então, não tô preocupado em voltar a ter. Então, deixa atrasado. Então, esse acho que é um ponto importante quando a gente pensa dessa questão da negativação, dessa forçação de barra. Você tem que olhar para a pessoa e entender um pouco mais o ciclo de vida dela, entendeu? E tua fala é muito interessante porque, visivelmente, quer dizer, quando a gente sai dessa relação de medo do passado, você trouxe para uma relação de benefício. Né? Ou seja, de confiança e benefício. Não é mais o medo. Né? É uma relação de benefício e confiança. O benefício, olha, pagou, a gente volta a relação e volta a ter, né, relacionamento. Então, acho que é bem interessante. A gente criou essas falácias lá atrás de que tem que bloquear e não dar mais crédito para essa pessoa. Sim, chama as listas eternas de bloqueados. São vícios. E assim, talvez a gente tenha que repensar também o que do nosso lado a gente está se relacionando com essas pessoas. Porque, de novo, essas pessoas estão vivendo, estão comendo, elas continuam girando a economia. Entramos no tema relacionamento de novo. Você só não está entendendo como entrar na vida dela. Mas deixa eu defender aqui o inadimplente. Porque olha só, eu acho que a gente está no pico do problema. Eu acho que a gente vai encontrar alguma saída para isso. Né? O governo anunciou uma semana retrasada, eu acho, né? Mas vamos pensar, né? 15% ao ano, taxa base, e aí todo mundo aqui que já foi gestor de crédito já recebeu uma pressãozinha para vender mais, né? Que a pressão hoje é para reduzir a inadimplência, mas nas vacas gordas vai liberar o crédito, vai aumentar o limite, não vai. As pessoas nunca tiveram tanta provocação para comprar. Porque talvez eu com 10 anos queria ganhar uma bicicleta, né? Celular, iPad, consumo digital, jogos eletrônicos. Então, tem muitos mecanismos para colocar essa pessoa numa situação de apuro. Digital, né? Troca logo a sua roupa, porque ela é fast fashion, é o carro elétrico. Tem as apostas também que não ajudam as muito. apostas, as bets, etc, etc. Então também eu concordo, tem que ter uma educação financeira, né? A básica para saber quais são as taxas de juros, mas a gente está num cenário muito ruim para esse consumidor. Sim. Que essas taxas de inflação divulgadas, só você no supermercado você vai ver que não bate com a realidade. Então tem uma pressão de renda, mas tem uma pressão contra esse consumidor também, que a gente também tem que agora desarmar algumas coisinhas que levaram a pessoa a essa situação. Né? Fora as fraudes, não estou nem falando das fraudes, porque você está aqui no scrolling aqui, gostei dessa blusinha, gostei desse fone de ouvido, gostei não sei o quê, né? E a hora que você vai ver, você está com compras que você nem reconhece. Né? Então, acho que temos que ajudar a desarmar algumas coisinhas para esse... Porque ele não escolheu estar lá, né? Sim. Tirando esse que estão 10 anos, que eu não sabia dessa estatística, mas a pessoa não escolheu estar lá, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos não escolheu, porque assim, a gente não pode olhar o consumidor como vítima, né? Embora seja vítima de uma economia difícil, né? Mas ainda assim existe um espaço, por exemplo, pegando esse exemplo que o Marcelo deu do jogo,
né? Então, isso aí é um absurdo, né? O cara não tem dinheiro para pagar e joga. Mas assim, qual a chance de ele ser inadimplente jogando? Quase 100%. Qual a chance de ele ganhar na loteria lá do jogo? 0,00001. Então, assim, a gente vivia... Por isso que eu falo na educação emocional, né? De quando você vai oferecer alguma coisa, principalmente esse mundo do crédito, devia trazer algum nível de consciência, algumas perguntas que as pessoas sabem refletir. As pessoas não são burras. Você não está falando com animais, você está falando com seres humanos. Nós somos seres humanos. Aí você faz uma pergunta, realmente tem valor isso para você? Né? Ou como essa que eu trouxe do Instagram. Sabe quantos dias de vida? Mas aí ele fala assim, eu vou jogar porque eu só tenho sorte, porque se eu não pagar, tá tudo bem também. Tem uma cultura aí do tá tudo bem não pagar, entendeu? Sim. É isso que eu acho que, E tem um cerne que é irrecuperável. Acho que eu vou trazer uma provocação aqui, que eu acho que aí ela tem algumas décadas aqui no Brasil. E aí é para as pessoas pensarem de novo, porque eu não tenho a resposta de como a gente resolve isso, mas para mim tem uma causa origem aqui, que o crédito no Brasil nasceu errado. Mas nasceu errado lá atrás. Estou falando década de 70, 80, os primeiros cartões de crédito. Porque é o seguinte, eu gerenciei negócio de cartão de crédito na Europa. A gente tinha o mesmo índice de lucro, mais ou menos, do que a gente tem aqui no Brasil. Muito equivalente. Você fala, mas como era possível se você tinha um juros tão mais baixo? Porque lá, de verdade, é um cartão de crédito. A gente nunca teve cartão de crédito no Brasil. Você tem um cartão de dívida. Porque o que remunera o cartão de crédito no Brasil é a dívida, é o atraso. Porque na prática, o que a gente fazia? Além do que a gente tem os tais os 30 dias, que é só aqui que existe, né? Os 30 dias gratuitos, né? O que acontecia? É isso? Não, então, é isso que eu tô falando. Mas esse é o cerne da natureza. Porque a gente nasceu um cartão de crédito lá atrás para substituir o cheque pré-datado. Sim. E aí você deu o sem juros. Só que o que acontece? Você tem 80% da população que usa seu produto pagando 0 de juros. Isso. E aí você cobra tudo dos 20% com uma taxa que bate 200%, 300% ao ano para essa pessoa. Sim. E aí ela atrasa, porque o juros é enorme. E aí você cobra mais. E ainda esses 20%, que né, só para complementar, ainda ganha bônus porque gastou os 80%, né? Ainda ganha bônus. Os 80% ganha bônus de viagem e tal, que é o meu caso. Agora, que por exemplo, pago em dia. Você pega lá Mas fora... paga em dia como? 30 dias. Você pega lá fora, você vai ter um risk-based pricing, em que cada um de nós aqui vai entrar no produto que vai ter os seus juros. Então, tá claro. Você tomou hoje, porque você quis comprar um produto para pagar daqui 40 dias, você vai pagar 1%, outra pessoa é 1,2%, outra pessoa é 1,7%, outra pessoa é 0,8%, mas paga juros, porque é um produto de crédito. Você optou por pegar o produto hoje e pagar depois. E aí, você faz com que 80% da base pague juros, você não põe os juros tão alto como é aqui no Brasil. Né? Você sabe quem fala isso há mais de 10 anos? Quase 20 anos eu ouço essa mesma fala sua? Tosi. Pois é. Tosi sempre fala, nós prostituímos o cartão Nasceu de errado. crédito no Brasil. A gente tem juros altos no Brasil porque tem muita gente não pagando juros. A mesma coisa. Eu vou comprar qualquer coisa no varejo, parcelo no meu cartão e pago 0 de juros. Enquanto tem uma outra pessoa pagando. Mas aí você vai olhar o balanço das empresas, dos varejistas principalmente, olha lá quanto representa o braço financeiro, o embedded finance. E aquilo virou uma cocaína. É isso. É 5% do lucro, é 10% do lucro, daqui a pouco é metade do lucro. Fala assim, não, vamos tirar o pé do crédito, vamos voltar a ganhar dinheiro com venda de mercadoria. Será que as empresas estão fazendo isso ou elas estão colocando mais cocaína para o cara pegar no banco, pegar no varejo, pegar na farmácia? É mais agentes dando crédito, e o crédito ficou, que era o que a gente queria lá no passado, e ele funcionou, ele ficou transparente. Sim. Você não precisa ir num lugar pedir crédito, você aperta um botão. Os meus filhos já não sabem o que é o dinheiro. Eu não uso dinheiro há 5 anos, que não tem nota. Aperta aí um botão, e o que é uma mágica, criou, sei lá, um algoritmo e gerou um dinheiro. Então, até as empresas contratam capital de giro meio que no automático. Né? Então, você não passar pelo processo de dar entrevista de crédito, para que vai usar o dinheiro, e é tudo num clique, pode tomar boas ou más decisões. E pode ser que na entrevista de crédito o cara fala assim, você precisa desse dinheiro mesmo? Você vai fazer bom uso? É para capital de giro? Isso já na pessoa jurídica ainda acontece um pouco mais, né? Um pouco mais, mas na física é no automático. Já era, E aí, somado a isso, né? Você imagina, a gente está falando que a gente está cobrando mais juros de quem tem menos.
e ainda mais num país em que a distribuição de renda é o que é, na diferença entre as pessoas com mais e menos, você está pegando o cara que está ganhando muito e o que está ganhando pouco e está comprando mais. Né? A brincadeira que eu sempre faço assim, me chama muito a atenção nesse número. Se você comparar, de novo, meu período fora, o valor da renda do CEO com a pessoa mais administrativa da empresa, vai ser 30 vezes de diferença. Aqui no Brasil bate 1000. E aí você pega a pessoa que está ganhando 1000 vezes a menos do que a outra pessoa na mesma empresa e ao mesmo tempo paga os juros que o outro não paga zero, o crédito vira uma bomba. Outra pesquisa que eu vi outro dia de como é que chama? Diferença... Como é que chama isso? Que a gente acabou de falar de diferença entre o mais alto social, né? Distância social, né? Todos fizeram uma pesquisa. O cara está falando lá que fizeram uma pesquisa em todos os países. Quando um determinado governo assume, aquilo cai. Né? Porque ele vai lá e organiza. Né? Ou cai pouco... já raramente sobe. Adivinha o que acontece no Brasil? É o único que quando o governo assume, a diferença social, como é que chama? Diferença social, não é isso? Diferença social piora. Olha que Distribuição de louco, renda. com essas Distribuição de regrinhas aí. Mas eu tenho uma pergunta provocadora, para provocar vocês aqui, que é assim, e se a gente liberasse, zerasse, todos inadimplentes, começa do zero, como seria começar do zero o crédito no Brasil? Você começou errado. Mas começou errado, como é que Quando eu é posso que vai ser isso que a gente já pode começar falar, do zero? Como que seria, será? Eu vou falar o seguinte, já é uma perspectiva aqui humana. Se forem as mesmas pessoas com a mesma mindset começando o negócio de novo, vai começar errado de novo. Vai ser Porque a se mesma você, coisa. enquanto você não tiver uma priorização... Por isso que eu falo que é cultura, entendeu? É isso, o problema tá no cerne da É cultura, e do cultura, pensamento. da forma de pensar. É, mas Se você, aqui, se você tiver alguém que colaborativamente constrói um modelo que vai ser mais equilibrado entre todos, naturalmente, você tem que ter distâncias, porque você tem pessoas que estão mais preparadas, mas não tanta distância. Você tinha que ter um hiato de educação Entendeu? por vários anos até recomeçar. Mas eu morei um tempo fora também e tenho movimentação nos Estados Unidos de vez em quando. Eu vejo que o sistema ele é muito mais duro com os inadimplentes, Sim. né? Então, parte da cultura também É isso que eu tô falando. É isso. de falar, olha, isso aqui não vai ser mais tolerado, né? Os custos de você ficar inadimplente num condomínio nos Estados Unidos é altíssimo. Você pode perder sua casa por causa de um condomínio. Então, as regras para o inadimplente, que é o que aconteceu talvez aqui nas leis de trânsito, que eram muito abertas e aí foram restringindo, talvez tenha que ter uma revisão dessa forma de punir o inadimplente. Mas tem um ponto também, né, que assim, eu olho para os Estados Unidos hoje, eu vejo os Estados Unidos nas últimas décadas caminhando mais para ser Brasil do que caminhando para um lado melhor. Mas tá longe, hein? Então, mas tá na direção. Caminhando, mas mas tá assim, caminhando. pega avião, né? Vai atravessar mas o a direção Atlântico. dele está sendo de mais diferenças, mais assim, ele está indo para esse lugar. Por exemplo, para mim, você pega países mais... Quando eu falo países desenvolvidos do ponto de vista cultural, eu estou pensando em países que têm outros problemas, mas você pega uma Noruega, você pega esses países com consciência coletiva, ele vai para esse caminho da melhor distribuição. Por isso que eu falo, o cerne não é o crédito só, é a consciência coletiva dentro do país. Vai ter que zerar o crédito, não, vai ter que zerar, Tem que zerar as pessoas. O descobrimento. Exatamente. Eu sempre falo assim, qualquer palestra de crédito, eu falo assim, crédito para mim, e se você for pensar, é a ferramenta social mais saudável que existe, né? Porque ela te dá confiança e você tem que trabalhar para recuperar. Então, ela não é uma doação, como é o Bolsa Família, né? Que estraga o mundo, né? Dessa forma, parece absolutamente cruel falar isso, mas é o que estraga, porque não é bem feito, né? O plano é para eleger. Mas se fosse uma coisa bem feita, porque o crédito, ele dá para você e você vai ter que retornar para mim. Porque quando você faz uma pessoa realmente se sentir útil, né? Porque ela é útil, ela é importante e ela tem um dever. É igual criança que você vai dar tarefa vai passar na escola, não vai fazer tarefa. Como assim? Você tem que fazer tarefa para passar na escola? Então a gente acaba perdendo, por isso que eu acho que a cultura é muito além do crédito também. Porque você começa a perder a responsabilidade, né? De ter uma assim, poxa, tá me dando crédito, se eu não pagar, foda-se, né? E não é assim que funciona, né? Porque eu não preciso fazer nada para não pagar, eu pego. Então assim, é uma cultura brasileira mesmo isso aí, tá? É broca, a situação não é fácil não. eu acho que essa história do reset junta tudo exatamente isso, né? Tem a questão aqui do produtos, né? Quer dizer, teria que voltar a produtos, voltar para conceitos mais básicos. Acho que o Ricardo trouxe uma questão dos estímulos, né?
Beleza, eu entendo quando você fala assim, o consumidor não é vítima, mas imagina hoje o futuro consumidor. Um adolescente hoje vai entre 10 e 17 anos, o nível de estímulo que ele está vivendo, né? Assim, a gente tem filhos, eu tenho um filho adolescente que tem hora que ele acha que vai ganhar dinheiro fazendo aposta. Eu falei, cara, assim, veja, eu já, na minha infância, olha na que minha louco infância, eu já passei por questões de pirâmide e tal. E meu pai me deixou perder dinheiro numa pirâmide uma vez só para eu, assim, era pouco dinheiro, era minha mesada, ele me deixou perder numa ideia de pirâmide ó, tô falando da década de 80. Isso. Tá bom? Que existia entre amigos, a gente faz uma reunião todo dia, vai trocando dinheiro, e eu fiquei sem o meu, entendeu? Dei e fiquei sem o meu. Então, essa visão da aposta, e assim, você pega uma coisa que, em teoria, assim, vou pegar aqui o futebol, que é uma coisa que todo menino, a maioria dos meninos estão nesse meio, transforma o jogo que por si só já era emocionante, um nível de emoção de aposta, e você ainda poder ficar rico, ganhar dinheiro. Então, assim, realmente sairia de um reset bem profundo em muitas... Não, mas reeducação, né? Exato. Quer dizer, todo mundo tem que tirar o pé um pouquinho e tentar, exato, como é que eu ganho dinheiro de uma maneira saudável e sustentável? Porque eu acho que, no fundo, não é sustentável, no final, esses modelos para onde nós estamos indo, né? Eu quero entrar nisso que você falou aí, pegando essa frase sua aí, que eu acho que é muito importante de a gente trazer. A gente tem que tirar o pé um pouquinho, vamos entrar nisso aí, né? Que a gente tem que tirar o pé. Outro dia eu perguntei para um cara assim, faz um ano, por que você está dando crédito para esse cara que ele está todo endividado? E a resposta, não vou questionar a inteligência da resposta, mas a resposta foi essa. Mas se eu não der, alguém dá. Aí eu falei assim, mas então se alguém vai perder é você? Né? Perguntei assim, mas enfim. A gente não tem um órgão, né? Que seja coeso para conversar, né? Quem sabe esse podcast aqui seja um pouco disso, né? De falar assim, cara, como que a gente pode se unir para falar, né? Em vez de concorrer o tempo todo, né? De uma forma cega, porque eu concorro com você, mas eu tô me ferrando porque eu tô concorrendo com você, não tô percebendo isso. Não, mas eu quero ganhar de você, para ganhar de você eu vou arrebentar minhas pernas. Né? Eu vou me arrastar até o final da corrida, tirar minhas unhas, mas vou ganhar de você. Né? E ficou um pouco de competitividade entre as organizações também de, eu tenho esse cartão, e o outro fala assim, mas eu ainda não tenho cartão assim. Vamos instalar um cartão assim porque todos os outros varejos têm isso. Peraí, não necessariamente, né? Então, faz sentido também a gente falar, vamos sair do consumidor agora e vamos para as empresas que concedem crédito. Né? Não existe um órgão, uma comunhão de pilares que a gente fala assim, gente, vamos salvar o crédito, né? Vamos reeducar. Né? Não funciona assim, né? E a outra coisa, assim, paralela para jogar o cenário completo para vocês discutirem, assim, a ferramenta social virou uma bengala, né? Uma bengala social, que é uma judiação, né? Então, crédito de ferramenta social virou bengala social. Né? Já que eu não tenho dinheiro mesmo, os bancos têm, né? Os bancos têm, e depois você vê essas coisas dos bancos quebrando, roubando, não sei o que lá. O cara fala assim, porra, banco tudo banco todo mundo que dá crédito é do mal. Então foda-se se eu vou me dar de implir. Tem, de novo, uma cultura ferrada, por isso que nós estamos num momento delicado, né? Uma cultura ferrada. Então, esse lugar, assim, que tirar o pé, de rever, não é possível porque a gente não tem uma coesão. Faz sentido isso? Eu acho que se fosse escolher um caminho, isso. Eu acho que o caminho seria o da educação, não da financeira. Da educação mesmo. Isso. Porque para nós aqui é fácil falar. Mas para alguém que ganha R$ 1.600, R$ 1.700, né, um salário mínimo, e daqui a pouco você paga certinho, e o banco te aparece com um cartão de 5 mil, de 10 mil reais... Né? Eu não vou pegar? Eu vou pegar. A chance de você fazer uma besteira é muito grande. Né? Pô, eu nunca fui reconhecido. Eu era transparente para esse sistema. E daqui a pouco o Nubank, o Banco do Brasil, a Caixa, etc., me presentearam aqui. Agora eu estou sendo visto. Sim. Né? Mas você está sendo visto mesmo? Ou o governo está me dando uma bolsa? Estou sendo visto pelo governo. Uhum. Então, a interpretação dessa camada... Ou comprado. Né, está sendo... quais são os valores que a gente está entregando como sociedade? Né? É dinheiro farto que você não precisa pagar lá na frente? Né? Ou investe que o fundo garantidor vai cobrir?
ou se você perdeu o emprego, o governo vai cobrir, que adultos vão lidar com o dinheiro, né? Então, acho que a educação básica, ela precisa trabalhar para ajudar a subir essa renda. Essa renda brasileira é muito baixa. E aí você fica suscetível, né, a comprar o primeiro carro, a primeira casa, um telefone novo. O primeiro passo você já começa a desencadear e um monte de gente que está sendo incluída na sociedade. Tem vários exemplos de gente que não quer mais um regime de trabalho normal. Funcionários, empregados domésticos, pessoas que agora estão nos aplicativos, eles não querem mais, porque eles querem algo mais rápido, sim, mas muito mais instável. Sim. Cada vez mais difícil contratar pessoas, está bem difícil, o pessoal está para tempo integral, né? Então, acho que não tem muito jeito para esse país, por todo, né? Não tem um programa de educação mais robusto, porque vai cair em você comprar ou você convencer alguém que aquele é o melhor caminho. E esse caminho é o mais curto e o mais perigoso, né? Eu vou tentar usar 3 perninhas aqui do que eu acho que pode ser um caminho, assim, né? Pensando um pouco da minha experiência recente. Eu acho que, assim, meu período na Serasa, que eu trabalhei 5 anos, foi um período que eu pude exercer algumas coisas que eu queria como profissional, assim, né? Então, acho que a primeira foi pegar uma onda muito clara ali do cadastro positivo. E eu falei, se o cadastro positivo realmente vier de uma forma estruturada e parar de olhar só o negativo, a chance que a gente tem no mercado de crédito de efetivamente poder aumentar o acesso a crédito é brilhante. Só que aí você vê que começa, tá bom, mas todo mundo está no cadastro positivo? Todo mundo que hoje dá crédito no Brasil está no cadastro positivo? Não. Você tem empresas que nem estão participando do sistema, aí você tem um limite mínimo do quanto vai entrar de renda. Você está pegando exatamente aquela pessoa que está com um limite pequeno. Então, o primeiro passo para mim, que era o sonho que eu tinha ali naquela época, é cadastro positivo. Todo mundo. Quer ver um processo? Você deu crédito, qualquer que seja no Brasil, tem que estar no cadastro positivo. Primeiro passo. Segundo, historicamente, a gente sempre falou de crédito em cima de uma coisa que é score. O pessoal bate o olho no score e fala, isso aqui é o crédito. Só que aí teve uma segunda passagem minha ali de criar alguns produtos que a gente falou assim, mas a gente está olhando score muitas vezes uma fotografia. Você não está olhando o filme. Sim. Porque um score 700 de alguém que vinha sendo 900, 800, 700 é diferente de alguém que vinha sendo 300, 400, 500, 600, 700. É um filme completamente diferente. Será que a gente está olhando filme ou foto na hora de tomar decisão ainda? E a última perna, que foi meu último trabalho ali, que eu tinha um sonho grande ali, que era o seguinte, a gente toma a decisão no score para aquele produto. A gente vai carimba a pessoa e fala, você é para o produto A. E tem a política do produto A para aquela pessoa. Baixa renda? Tá bom, esse produto. Eu olho o score, aprovo. Agora, o que eu achava muito interessante, que é onde a gente falha ainda muito. O pior dado que a gente tem no mercado hoje, na mão, na hora de tomar decisão, é renda. E a gente não melhora isso do Brasil. O dado de renda é o dado que mais flutua. E você toma decisão com um dado que flutua muito para definir qual é o limite que a pessoa vai ter de acesso. Agora, você imagina se a gente começa a ter efetivamente, e é possível, como nação, a informação de renda disponível exata para todo mundo. Do mês, você está falando. Do mês. Imagina, se a pessoa trabalha... E você precisaria saber renda e a dívida também. Não, então, eu tô falando assim, se você juntou, na minha cabeça era, se você tem aqui o cadastro positivo, o Open Bank, que já é uma realidade, e do outro lado você tem a renda inteira, você vai ter o que a gente chama lá fora de affordability, ou capacidade de pagamento. Sim. Nada mais é aquilo. Quanto ele ganha no mês, menos quanto ele tem comprometido. A partir daí, e a gente, de novo, a gente é tão organizado como nação para tantas informações, para tantos processos, tanto relatório que você manda para Banco Central e para tudo mais, se você junta essas informações e começa a falar o seguinte, para o curto prazo, e eu concordo com a educação, eu acho que o nosso médio e longo prazo é o Brasil ter um programa de educação para que as pessoas tenham consciência. Mas isso vai resolver daqui 20, 30 anos, não vai resolver agora. Agora, talvez, era a gente virar e falar assim, todo mundo que dá crédito no Brasil tem que estar no sistema, toda a renda está no sistema, e a gente vai fazer um match das duas coisas. Vai ter políticas claras definindo, se a pessoa já está com a affordability tomada em X, não recebe mais oferta. Mas o lance que você cai aí também numa questão da informalidade, né? Nem todo mundo... Você não tem registro de quantas pessoas ganham. Mas eu falo assim, mas é um grande primeiro passo. É um primeiro passo. Que você já resolve uma boa parte. É informal hoje. A gente chegou a mapear. Imagina o seguinte, você tem a renda das pessoas formais, você já captura uma boa parte da população, quem é CLT. Você pega uma outra população, que é a população que trabalha para governo, você já pega mais uma enxurrada de gente. Mas tem extra, né?
Eles ganham extra. Não, né, mas por você, fora. com o Open Bank, você pega o que entrou na conta. Não. Ah, tá. Aí você chega na pessoa que está trabalhando ali, a gente até tentou fazer uma parceria com uma empresa, que meu sonho ali era trazer para o Birô, inclusive, a informação de todos esses aplicativos. Puta, eu vou ter acesso à informação do quanto o cara está ganhando de corridas no mês. Porque se eu conseguir somar isso e ter uma assertividade maior do quanto o cara ganha e na outra perna eu tenho de quanto ele gasta, eu tenho um affordability, eu tenho a capacidade de pagamento. E aí sim, eu acho que como sistema, o que era positivo Sim. para todo mundo é juntar ou o governamental ou o sistema de crédito inteiro e falar assim, gente, vamos combinar uma coisa? Vamos competir, vamos fazer o que for. Affordability abaixo de tanto a gente não empresta mais. Tá bloqueada aquela pessoa pro Um sistema. acordo de todo mundo. Porque aí, Que é bem raro. aí você começa a ir para um lugar em que você fala, opa, É. o sistema começa a organizar. Porque, de novo, pro curto prazo não vai ser educação. Educação vai ser muito importante, mas é um programa de longo prazo. Eu acho que assim, é realmente uma mudança, pensando em Brasil, é muito difícil, né? A fala inicial do Ricardo, quando ele fala assim, tem empresários ganhando dinheiro, né? E quando a gente olha as empresas, não está fácil para ninguém, mas tem empresas que estão indo bem, estão ganhando dinheiro. E você vê que o diferencial dela não é necessariamente ou é só tecnologia, é crédito, quer dizer, é conhecer a fundo o seu cliente e conseguir, né, entregar. Então, eu acho que tem uma vala comum das empresas, né? Quer dizer, exatamente, eu vou fazer porque o outro vai fazer, nem sei porque eu estou fazendo, mas vou fazer, né? Então, as empresas, quem vai ganhar dinheiro, quem está se destacando é quem sabe o que está fazendo e por que está fazendo e para quem está fazendo. Acho que isso é bastante importante nesse sentido, né? E aí, quando a gente entra em algumas empresas que tem acontecido, quando a gente vê o tamanho... esse mundo complexo que nós estamos discutindo aqui está dentro das empresas. Sim. Você já não consegue mais separar só o que é receita, do que é perda, do que é crédito, do que é contabilidade, do que, sabe? Então, um negócio... Assim, o grande desafio quando a gente olha para a empresa é assim, como é que eu aterrizo esse negócio agora devagar? Porque, assim, a receita bruta, a solução bruta a gente sabe fazer, mas a empresa não aguenta. Tá bom, como é que eu começo a aterrissar esse negócio devagar? Como é que eu começo a chamar receita saudável aqui? Começo a eliminar essas receitas em cima só dos 20% absurdas de 15%, 20% ao mês que você cobra em cima desses, entre aspas, né? Não é coitadinho, mas no sentido de que são as pessoas que menos têm condição. Você tem que achar um jeito de aterrissar. Empresa por empresa, talvez, entendeu? Então, mas que tenha um propósito, né? Eu acho que, né, nessa visão de empresas e empresas, eu acho que quando você tem a figura do dono, né, ou de um herdeiro, que está preocupado mais com o longo prazo, né, a coisa fica melhor. É o executivo passageiro, né? Porque os executivos também são anabolizados para o curto prazo, Sim. Sim. em qualquer cadeira que sente. Então você cria, né, um problemaço. E de onde vem isso? Não, eu quero crescer 30% ao ano. Como é que você vai discutir isso, É isso. em lugares mais maduros? Não, crescer 30% ao ano, você vai conseguir, mas não tem risco crescer 30%. Não, é 30% ao ano. É. Né? Porque o cara também está com a cabeça do stock option dele, né? Então, acho Então, que... aí esse cara vai falar assim, você vai ficar aqui, eu quero que você mantenha e limpe minha carteira. Nunca vai ser. Ele quer os 30%, né? É isso. essa visão Desculpa, mais longo prazo, que eu acho que a gente começa a selecionar os empresários, e aí você tem relacionamento, precisa conhecer quem é que está tocando a empresa, que é o gerente financeiro, desde quando está aí, conhece os clientes. Mas quando você vê rodando muito executivo, rodando muita cadeira, você vê que algumas decisões vão ser interrompidas, né? Algumas coisas vão trocar de valor, né? E só para pegar um gancho, eu acho que o Serasa, acompanhando já há alguns anos, eu acho que fez um excelente trabalho, né, de dar nota de crédito para o público, o que eu não sei se isso já está democratizado. Porque hoje, informação que mais tem. Mas você poderia também dizer qual é a nota de crédito e no registrado você já dizer o que o cara deve no mercado. Isso está disponível. É isso. Mas o brasileiro que acessa isso, que tem essa informação, é 0,000. Você sabe qual é a sua nota de crédito, você sabe quanto você ganha, e você sabe que você deve 300 mil reais, tanto no cartão de crédito. Essa informação está onde? Está disponível? Não está disponível? Você sabe lá as chaves de Pix que você tem, se você já teve conta aberta ou bloqueada. Perfeito. Agora, está numa população... É isso. Menos de 1% da população tem acesso a isso. Né? É isso. Marcelo, pensando um pouquinho agora na consultoria,
né, que a gente está junto aí, Movon Consult, esse, vamos dizer assim, esse necessário olhar de fora que todo mundo precisa, independente se está super bem ou super mal, todo mundo precisa desse olhar de fora. Que desafios, você começou a comentar, era a pergunta que eu ia fazer. Que desafios nos diversos projetos que a gente está fazendo, você pode trazer assim, que você fala assim, caramba, tem uma coincidência, em quase todas as empresas que a gente está trabalhando, acaba tendo, as questões são parecidas ou são diferentes. Como é que você pode falar isso sem expor, obviamente, os nossos clientes? Não, lógico. Eu acho assim, a gente, por ser uma consultoria reconhecidamente vai de crédito, vamos chamar assim, o principal problema que todo mundo nos chama é tão grande inadimplência. Começa por aí, o chamado vem da questão da inadimplência, estão perdendo muito dinheiro. Claro. Né? E quando você começa, e é por isso que eu estou dizendo, essa visão, quando você começa a aprofundar, tá bom, vamos começar a conversar com o pessoal de crédito, mas inevitavelmente você vai falar com a pessoa de produto, você vai falar com o financeiro, vai falar com o cara do atendimento, a cobrança obviamente está nesse cenário, vai falar com o cara da tecnologia, vai falar com o cara que cuida do dado, você começa, não tem como hoje, né, você não olhar a política, o modelo, está muito além, né? Então, sempre foi além e agora está além e mais complexo. Né, as relações, as inter-relações entre essas áreas. E aí você vê que a empresa realmente parece que ela está num nó que ela não consegue resolver o problema. Assim, sabe que a história de brincar, vamos fatiar esse boi aqui, vamos começar pelo menos, né? Então, assim, eu vejo que começa por um problema inicial de inadimplência, que está alto e está todo mundo sofrendo com isso, né? Então, tem alguns que estão, pelo menos, como disse o Alex, conseguiram ter um minimamente de planejamento e conseguem planejar cenários e ter mais ou menos uma reação para cada cenário mais ou menos programada, mas a grande maioria está sofrendo. Bom, quanto a gente perdeu ontem, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Né? Então, eu acho que o que eu vejo muito comum muitas vezes é como ficou complexo os problemas, porque elas não conseguem realmente separar e tentar achar pequenos pedaços para começar a atuar, resolvendo pequenos pedaços do problema. E, de novo, no final do dia, né, quem chama espera muito uma bala de prata. Me dá a bala de prata que vai resolver todos os meus problemas. E eu, assim, toda reunião, assim, normalmente o começo eu já tento desmontar essa expectativa que a solução é um monte de pequenas coisas. Né? Então, assim, e é trabalho duro e não necessariamente tudo é rápido, vai ser médio prazo, pelo menos, uma boa estimativa. Então, tem que botar ansiedade, tem que controlar, né, a expectativa para que a gente consiga fazer um trabalho. Senão, melhor, muitas vezes eu prefiro nem começar, porque senão eu falo, se eu entrar no teu dia a dia dessa loucura, daqui 30 dias eu sou parte do seu problema, e não parte da sua solução. A gente ficou juntos aí 20 anos, quase 20 anos, 18, pelo menos 10, fácil nós dois, mas 18 anos de Go On, né? Como a gente precisou fazer isso com que o Ricardo estava falando, de reeducação, de recriar a cultura, né? De trazer para a empresa consolidação. E graças a Deus, nossos clientes, a gente pode falar aqui, né? Que sempre tiveram um fortalecimento no crédito muito notório, né? Muita consciência, porque acredita que existe uma cultura, exatamente o que você estava falando aqui. Então, a gente entra na empresa e recria uma cultura de crédito, né? Porque tem um monte de gente que está alocada a crédito, mas nunca falou de crédito, é porque era bom em não sei aonde, agora vai ser bom no crédito. Não é, gente, crédito é uma nova mentalidade. Para falar de crédito não é só saber estatística, né, Ricardo? Não é saber só como é que o cartão de crédito funciona. É muito além disso, né? Tem uma cultura por trás e essa cultura, ela influencia processos, ela influencia tecnologia, ela influencia IA, né? Que é o meu próximo tema aqui que eu vou trazer para a gente discutir, né? Como que o IA pode ajudar nessa transformação, porque assim, na boa, desse papo aqui, se a gente parar para olhar um pro olho do outro aqui, a gente ficou sem solução né, de como realmente resolver a questão. Quem sabe IA não pode ser a alternativa? Será que é possível de uma reeducação? Né? Você falou de educação, você falou de cultura, eu vou te passar. Sim. Falou de cultura, falou de educação, a gente está falando de gaps internos e a IA pode funcionar dentro da empresa, né, como treinamentos, e pode funcionar fora da empresa. Quer dizer, nós estamos num momento de maior necessidade de treinamento que a gente nunca teve na vida. Sim. Né? Então, o que vocês acham disso? Pode começar. Vou tentar trazer um ponto que eu acho que, tentando conectar com a IA. A IA, para mim, eu vejo que as pessoas... Se a gente continuar pensando do mesmo jeito
que a gente pensava antes, você só vai fazer... Eu vi que você já soltou um, falar, se você continuar fazendo decisão errada, só que agora com mais velocidade, você só vai fazer mais merda. Você fazia um pouquinho, agora você vai fazer muito. Isso. Então, assim, na verdade... É IA sem intenção, a brincadeira do IA2 que eu falo. Intenção, atenção e atitude, né? Tem que ter... Só que eu acho que tem uma questão, né? Eu tenho estudado bastante sobre isso e aí, já fazendo coisa, a gente vai conversar em breve disso. Estou escrevendo um livro que eu acho que tenta desvendar um pouco disso. E foi legal ouvir você falar dos problemas por aí, porque é muito nisso. Eu sinto que as empresas têm que estar abertas para repensar e aí vai passos atrás. É um modelo organizacional. Porque, assim... A gente vai ter que passar por redesenho de modelo organizacional, a gente vai ter que passar por redesenho de processos como funcionam internamente, para daí sim a gente saber fazer a pergunta certa. E aí, conectando essas duas coisas, a gente não pode continuar com duas pessoas de IA, cada uma de um lado, cada uma puxando para um lado a corda. Porque é isso que acontece hoje. E a maioria das empresas ainda continua desse jeito. É igual era o comercial e o cara do crédito. É esse exemplo. Era a mesma coisa. É o comercial e crédito. Aí você tem do outro lado produtos e engenharia de tecnologia. Isso. Aí você tem no outro lado o cara que quer crescer infraestrutura e o outro quer segurança. Então você tem, se você olhar dentro de uma empresa hoje, se você mapear, e é isso que eu estou escrevendo sobre, você tem diversas forças que estão cada uma puxando para um lado e quando uma coisa dá mais certo, ele puxa que foi ele que fez e o outro é errado e assim sucessivamente. Sim. Para mim, o segredo para você poder realmente potencializar a IA é repensar o todo. Então, por exemplo, eu não trabalho com a pessoa falando assim, você está sendo mensurada por vender e você está sendo mensurado por diminuir a perda. Você olha no P&L de qualquer empresa, você tem lá, receita menos perda de crédito é o quanto você gerou de margem. Uhum. Põe os dois para trabalharem para otimizar a margem. Entendeu? Eu quero ter um produto, mas eu quero que o cliente tenha satisfação desse produto e que ele não quebre. Põe os dois para falar uso e nota de performance de uso, os dois juntos. Então, você tem que repensar o modelo organizacional, porque sabe o que vai acontecer com a IA no modelo atual? Ela vai entrar em parafuso e falar assim, vocês são malucos, vocês estão me pedindo coisas que são antagônicas. Sim. Então, em primeiro lugar, você tem que redesenhar para botar as pessoas para colaborarem. Como é que chama aquela metodologia que fazia todos os indicadores? Tá na minha cabeça aqui. Scorecard? Tipo scorecard. Uma metodologia que tinha todos os... Mas daí você, entendeu? Você redesenha. E aí, por que para mim a parte... E eu tô tentando escrever isso porque eu acho que ela é a primeira etapa de pensar uma organização grande indo pro lado certo com a IA. Porque nesse momento de IA, a chance da gente só fazer mais merda é enorme. E aí, dando um exemplo, por exemplo, eu gosto de trazer esse exemplo porque ele tangibiliza bem. Há 30 anos atrás, quando eu estava começando a trabalhar, eu lembro que eu estava na indústria e eu lembro que passando por uma secretária, eu vi a secretária com uma ferramenta que ela falou, olha como isso aqui é bom. Lançaram agora aqui na empresa, a gente passou a ter acesso. Era um tal de Microsoft Excel. E aí, sabe o que essa secretária estava fazendo? Ela olhou para aquilo. Qual era a cara do Excel? É uma tabelona com abas. Ela olhou para a mesa dela, o que ela achou que era mais próximo daquilo? O gaveteiro. Era aquela caixinha que tinha A, B, C, D, E, F e tal, que o presidente, o diretor, trazia os cartões, as coisas, e ela botava ali. Ela falou, isso aqui é muito mais legal. Ela estava digitando nome a nome, telefone. Ela falou, é para isso que serve o Excel. Ela não tinha a mínima ideia do para que servia o Excel. Ela estava usando para aquilo que era o quê? O mais próximo do que ela conseguia entender aquela ferramenta, que era aquela caixinha de fichário com letra B, C, D e F. Para mim, a gente está fazendo a mesma coisa com a IA. Porque a IA, a gente está usando a IA porque a gente foi criado para desenhar processos que tem input e output. Então, qual foi o mais natural? Eu pego o input e output e foco em eficiência. Eu consigo fazer mais barato as 20 etapas de input e output que tem ao longo do processo? Então, você tem o cara de risco querendo fazer o pedaço dele, o cara de venda querendo fazer o pedaço dele, o cara de operações fazendo... Só que está todo mundo olhando para input e output de um processo que está dado. Uhum. E você está ganhando muito pouco. Sabe qual que é o grande ganho que a IA pode trazer? Se você parar de falar de output e começar a falar de outcome. Porque no final, pouco importa qual foi o processo que você fez para vender o crédito. Se você falar assim, eu quero atender bem tal público, tendo nota de satisfação e maior rentabilidade, você joga o problema amplo para ele. E fala,
repense o processo inteiro para que eu chegue nesse resultado. E aí você fala, opa, mas eu vou botar boundaries. Fraude não pode ser maior que tanto. Você define o problema. Sabe o que ele vai fazer para você, provavelmente? Ele vai redesenhar o processo que não vai ter as mesmas etapas que a gente está acostumado, que é o cliente bate, checa a fraude, bate no birô. Então, ele vai reinventar tudo isso. Ele fala, tem etapas aqui que eu faço completamente diferente, mas eu chego no teu resultado dentro dos boundaries que você definiu. A gente tem que pegar todos os processos existentes hoje e quando você vai falar de IA, você tem que fazer reengenharia de processo, reengenharia organizacional. Porque se você ficar usando só para fazer as mesmas coisas com uma ferramenta automatizada... Hoje a gente está usando para acelerar, né? Você só está usando para acelerar a mesma coisa que você fazia na mesma lógica. Você não está repensando a lógica do negócio. E aí você não está tirando o máximo da ferramenta. Eu fiz um curso no final do ano passado lá nos Estados Unidos sobre IA. E foi isso que a gente estava debatendo. O quanto a gente tem que parar de pensar em output, output, e começar a pensar em outcome. Porque é lá que está o valor agregado. E é repensar a cadeia inteira. Só que será que as empresas estão... E o risco de virar e falar assim, e se a resposta for que eu não preciso existir mais? O risco é você... Será a maioria, aliás. Entendeu? Colocar um sonho muito grande e não começar. Né? Mas eu tento me policiar para não entender IA como inteligência artificial, mas como inteligência aumentada. Né? Então, o que eu posso... Como é que eu posso decidir melhor com essas ferramentas? Né? Então... Eu tenho um pouco de esperança que a IA vai chegar no consumidor e vai falar assim, olha, agora eu estou te ensinando que você não vai poder comprar essa roupa, você não deve... Eu tenho pouca esperança aí. Mas eu acho que do lado... Era a minha esperança. Eu tenho pouco, pode ser que mude. Mas eu acho que o processo... Entra um chip na consciência da pessoa, assim. Na minha também, né? Dos humanoides, talvez. Né? Mas foi um chip aqui, ó. Não compre isso, não compre isso, não compre isso. Se você comprar, eu te queimo o cérebro. Invista ao invés de comprar. Algo bem delicado. Mas eu acho que o processo decisório, ele pode melhorar muito. Porque são pessoas, né? Sim. Tem o gerente do crédito, o diretor do crédito tomaram uma decisão. O diretor comercial tomou uma decisão. Alguém deu aquela meta de vendas. Alguém colocou aquela meta de perda. Alguém levou uma ineficiência para a taxa de juros. Quantas vezes a gente viu, né? Para fechar o PNL aqui, vamos ter que subir a tarifa, vamos ter que subir a taxa de juros. Eu acho que a inteligência artificial tira o decisor do lugar isolado. Fala assim, opa, peraí. Eu acho que eu tenho que tomar essa decisão. Será que esse arsenal de dados aqui está me levando para o mesmo caminho? Estou fazendo esses testes lá na empresa em construir metas comerciais. A gente já viu que a gente estava errando muito. E como é que funciona nas empresas? É top-down. Definir uma meta, não é? E a gente estava dando meta onde não tinha capacidade de venda. O que essa pessoa vai fazer? Né? Se vira, malandro. Se vira. Então, vem crédito ruim, vem venda ruim, né? Então, como é que eu construo metas melhores, mais inteligentes? Como é que eu defino um processo para a empresa não precisar reprecificar o crédito para cobrir uma ineficiência? Como é que eu tomo decisões melhores na jornada do cliente? Então, acho que os exemplos que eu tenho visto é que a IA, eu acho que isso que você está falando, talvez está lá na discussão da China com os Estados Unidos hoje lá na mesa, né? O futuro. Mas acho que para o crédito Brasilzinho aqui, Tupiniquim, se a gente, nessa linha de treinar e capacitar, colocar novos elementos que não são mais o Excel, o SPSS, mas colocar IA para ajudá-los a pensar em soluções e criticar as ideias, eu acho que isso é muito poderoso, né? A gente pega aqui um Claude, um ChatGPT, eu faço um balanço da minha empresa de 3 anos em 10 segundos, né? Assim, eu posso fazer um modelo, né, para ver qual é a perda estimada, aquilo que a gente levava dias para fazer. Então, acho que medir, testar novas decisões, eu acho que a IA é bastante poderosa. E no crédito é um bom lugar. Eu acho até que a IA pode reensinar a gente a ser criativo, né, em vez de tão reativo, porque hoje a gente funciona muito mais na reatividade do que na criatividade, né? Mas como diz o meu amigo Gabriel Ferraz aqui, né, tem uma hora que a gente só pode chorar, que é a hora que está acabando. Ele faz um dramalhão aqui, né? Tamo junto aí. Tá chegando a hora e a gente vai indo para os nossos finalmente. Então,
Eu acho que esse assunto, crédito, é apaixonante, né? A gente é apaixonado por crédito, porque crédito é confiança, e confiança é relacional, é humano, né? Apesar de a gente trabalhar aqui, tá sempre conectando com a gente, então é maravilhoso. Mas o tempo está acabando, eu queria então uma fala de vocês para a gente encerrar. Vamos pensar numa fala, uma dica que a gente possa dar, uma sugestão que a gente possa dar para o empresário. Eu já vou começar a dar uma para você. Quer melhorar decisões? Contrata eu para Decidologia. Essa é uma dica boa, porque Decidologia é a arte de voltar à criatividade da pessoa, entendendo onde está a reatividade. Mas falando sobre o seu plano, assim, o que você deixa desse podcast pro... Eu sei que é uma pergunta, eu estou enrolando um pouquinho para vocês pensarem e tal, sei que é uma pergunta chata, mas eu acho que é legal, porque o que você traz aqui vai ser uma frase, alguma coisa que você possa deixar para o nosso ouvinte lá. Eu acho que crédito não é a matéria de poucos indivíduos na empresa, é uma matéria de todos. Na verdade, você está confiando em alguém, ou com prazo, ou com taxa, etc. Então, não tem um grupo de pessoas que precisa conhecer crédito. Todo mundo precisa conhecer crédito. O mínimo contato possível. Então, o comercial precisa conhecer crédito. O vendedor precisa conhecer crédito, o cara de risco, o cara que vai cobrar, etc, etc. Então, quanto mais a empresa, além de vender, além de crescer, de alguma forma, ou com seu treinamento, ou com grupos de treinamento, ou com discussões, levar o assunto crédito, confiança no consumidor, eu acho que já está fazendo um bom negócio, que não é tempo perdido, é investimento. Vai voltar porque você vai ter lá no ponto de venda um defensor da saúde financeira da empresa, né? Antes de chegar na cobrança. A cobrança já são outros mecanismos, né? Legal. Eu acho que, como a gente está falando de um público aqui muito de crédito, né? Do mundo de crédito, acho que eu sinto que cada vez menos você tem uma consciência dentro das empresas de que crédito não é um negócio de emprestar dinheiro. É um negócio de receber de volta. Então, quando você pensar ali na ponta inicial, quando você está dando crédito, você tem que estar sempre pensando qual é a capacidade que eu vou ter para receber ele de volta. Porque é só nessa hora que você vai computar os juros, a receita e tudo mais. E eu sinto que, nas conversas que eu tenho tido, cada vez mais você vê a galera querendo acelerar uma venda, acelerar, tal, esquecendo que você só vai resolver o resultado quando tiver a volta. E aí, como vocês falaram de IA, eu acho que vai na mesma linha. A IA hoje, as pessoas estão, infelizmente, e a maioria das empresas está acontecendo isso, você está vendo uma potencialização do resultado porque as pessoas estão terceirizando o seu pensamento, terceirizando as suas ideias, terceirizando a sua execução para IA. Entendendo que aquela ali, ela pode entregar para você aquilo que você faria de jeito mais fácil. É o jeito meio que, ok, vai sobrar mais tempo. E para mim, gente, assim, de grande dica, a IA, ela tem um poder enorme no momento que você usa ela para ela potencializar a sua inteligência. Então, assim, faz um trabalho e pede para ela te questionar, pede para ela te fazer o challenge, pede para ela te desenvolver, porque no final é o seu desenvolvimento pessoal que você vai estar fazendo. Então, acho que com essas duas questões, que é ter a consciência no mundo de crédito, que o negócio de receber e não só de emprestar, e você usando uma IA para te ajudar a potencializar e não só para você fazer menos, eu acho que são duas dicas que, se as pessoas pegarem, elas podem ir muito mais além. A inteligência aumentada que ele está falando, isso, em vez de artificial, né? É isso. Te trocar o ar, né? Legal. E é dando que se recebe. Então, se recebe dando? Como é que é? Na verdade, é colaborando que se colabora e todo mundo ganha. Eu acho que o que a gente falou, né? E o Ricardo falou muito, é colaboração. Eu acho que o segredo do negócio hoje é colaborar, não ter nichos. Em todos os níveis, né? Todos os níveis. Marcelo, olhando para a câmera ali, porque não tem câmera aqui. Que recado você deixa? Pensando aqui. Né? Você vai falar, obviamente, do olhar de fora, que é importante. Então... Eu acho que é isso mesmo. E eu acho que no final, assim, a conversa é boa, mas a gente não vai achar uma solução de Brasil nem de mundo, eu acho, né? A gente tem que olhar, talvez, eu chamo de micro-universo, são as empresas, né? E visivelmente, né, quando você vai para as empresas, as pessoas estão incomodadas, os profissionais também estão incomodados com essa situação e você vê que não estão até felizes algumas vezes na situação onde estão. Sim. O dia a dia não é feliz, o desafio estão sofrendo, estão sofrendo, né? Então, eu acho que aqui a gente está falando um pouquinho da IA, pensando ela diferente. Eu acho que, assim, são pessoas que precisam se juntar e quebrar o paradigma dentro de cada um da sua própria empresa. Quer dizer, como é que eu forço dentro da minha empresa ou proponho pensar diferente? Que eu acho que é o caminho.
para buscar essa aterrissagem suave, buscar algo mais que fica melhor como negócio, como propósito para as pessoas, né? Então, e sair talvez dessa disputa aqui, né, do 2 a 2, né, e como que a gente resolve o problema, fazendo talvez a pergunta certa. A IA pode ajudar se a gente fizer a pergunta certa, como a gente resolve isso como empresa, como negócio, como propósito, pensando obviamente na empresa, pensando num objetivo claro para os clientes e satisfação para os clientes. Acho que e eu faço isso como o olhar de fora, por quê? Porque eu acho que nessa hora é a consultoria que, no final, quando a gente sabe disso, a gente faz a consultoria, as respostas estão lá dentro. É só uma questão de você conseguir, né, você ser a pessoa isenta que consegue capturar todas esses incômodos, esses problemas, como é que a gente junta isso num plano que faça sentido para a empresa e não para uma área ou para outra, que é o problema da IA. A IA é muito puxa-saco, vai sempre falar para uma ponta ou para outra que ela está certa, né? Então, não, vai fazer a pergunta correta. Então, eu vou por aí. Eu acho que, de novo, existe um incômodo, existe o paradigma. Então, essa quebra do paradigma, que acho que o olhar de fora ajuda a gente a, talvez um pouco mais isento, a tentar organizar e levar essa empresa para um pouso suave, ou para um caminho mais suave. Sair do IA e entrar no IH um pouquinho, né? Talvez. Isso aí. Muito legal. Eu vou deixar aqui meu plá para você, agradecendo, né? Pra gente estar aqui no Podcred, Risco e Recompensa. E a gente ama crédito. Eu vou deixar aqui, então, a minha frase para crédito, né? Que é o sim sem medo e o não sem culpa, né? Toda vez que você pensar em dar crédito, pensa se você está com medo da inadimplência. Porque se você está com medo da inadimplência, cuidado com o seu sim. Será que você já fez tudo isso que foi falado aqui no podcast hoje? Será que pensou de uma forma uniforme, integral, né, integrativa? Se você pensou no um por todos, todos por um, né? Se você pensou nesse tudo que cada um desses experts que estão aqui com anos, milhões de anos de crédito aqui, te deram a dica. Então, não dá para ter medo, porque se tem medo, porque o sim está distorcido. Tem algo por trás dessa brincadeira que não funciona. E quando você diz não para um cliente, que seja sem culpa, que seja o verdadeiro não, né? Aquele não de falar assim, cara, você não está pronto para ter esse crédito. Sinto muito. Te amo, só que não. Eu acho que é essa dica que a gente traz aqui para vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. Mais esse nosso evento maravilhoso aqui, nosso Podcred. Tamo junto. Assista o próximo aí e veja os cortes nas redes. Perfeito. Obrigado. Valeu. Boa, valeu. Muito bom.